Todos prontos, com Bíblia, caneta, tudo preparado? Bem, aqueles que puderam entrar, creio que estamos prontos. Bem, meus irmãos, vamos então dar início a esse culto ao nosso Deus, de estudo da Palavra de Deus, orando. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós entramos juntos em Tua santa, gloriosa presença. Pela fé, Senhor, nos reunimos humildemente e Te adoramos, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, o Deus que criou o mundo e o universo, e o Senhor que escreveu a história e tem determinado todas as coisas. Nós Te adoramos, Senhor, e exaltamos o Teu nome, e reconhecemos quem somos em Cristo Jesus, salvos por Tua graça, filhos e filhas de Deus, amados por Ti, chamados por Tua misericórdia e graça. Nós Te agradecemos por Tua palavra, que é a Tua voz revelada ao mundo e aos Teus filhos, esta mensagem de vida eterna e estas revelações sobre o futuro e a eternidade. E agora, ao nos reunirmos em torno da Tua palavra, pedimos a Tua bênção. Pedimos mesmo o auxílio do Espírito para ponderar e entender de fato aquilo que o Senhor disse e revelou a respeito de tantas coisas. Dai-nos, Senhor, discernimento e sabedoria, e a graça para retermos tudo aquilo que iremos agora analisar na Tua palavra. Livra-nos de uma postura fria ou curiosa, põe dentro de nós, Senhor. Ajuda-nos, com temor do alto, a lembrar que estas são verdades eternas, que devem ser aprendidas e compreendidas, para vivermos de um modo agradável ao Senhor, em obediência ao nosso Deus, uma vida de verdadeiro crescimento, avanço e serviço em Teu reino. Somos Teus, salvos por Tua graça. Abençoa-nos nesta hora, perdoa os nossos pecados e falhas, e lava-nos, Senhor, pela graça do Teu Espírito, pelos méritos do Senhor Jesus. Aqui estamos, ouve o nosso clamor e abençoa-nos juntos. Nós Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e para o Teu louvor oramos. Amém. 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 Queridos, antes de passarmos para o nosso tema de hoje, apenas recapitulando algumas coisas, vocês enviaram um número de questões e alguns temas em forma de questões, e o nosso objetivo é estar lidando com essas questões e temas. Todavia, muitas das questões, elas vieram um pouco desconectadas, e o que eu irei fazer então é tentar reunir o maior número possível de questões próximas dentro de um mesmo tema, e a cada estudo lidar com um tema, buscando responder a essas perguntas, ok? De maneira que o nosso tema desta noite será voltado à escatologia, o ensino da palavra de Deus a respeito das coisas futuras, como no e-mail que enviei. E aqui está um número de perguntas que foram enviadas hoje. Eu vou tentar respondê-las seguindo um tema mais estruturado, mais organizado, que toque em várias questões a respeito das últimas coisas. Bem, a pergunta foi: o anticristo é uma pessoa ou um espírito desde a época dos apóstolos? Uma outra pergunta foi: o que é a hora da tentação que virá sobre o mundo? Apocalipse 3:10, para enganar a muitos. Nós já estamos vivendo nela. Estou sintetizando as questões aqui. Terceira pergunta: naquele dia final, todos serão levados dessa terra, uns para a glória e outros para a condenação eterna? Após isso haverá destruição, transformação do universo? Nós já estamos no milênio, pois Jesus já reina na igreja? Haverá ainda uma grande tribulação? Nós já estamos nela, uma vez que o caos já está instalado. Há pessoas no trabalho que de um dia para o outro, viram a cara e começam um processo de ódio que gradualmente se demonstra mais e mais. Se é pelo testemunho de Cristo ou por algum outro fator. Como cumprir o nosso dever de amar ao próximo com essas pessoas tão endurecidas e ríspidas? Bem, essa última questão não parece estar conectada às demais, mas está sim, está no contexto da escatologia, e nós queremos tentar responder todas essas questões. Bem, abra comigo a palavra de Deus para dois textos em Mateus, primeiro, capítulo de número 24.
E abra também em 1 Tessalonicenses 4, deixa o dedo marcado em 1 Tessalonicenses 4, nós iremos ler Mateus primeiro. Mateus capítulo 24 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mateus 24, nós leremos do versículo 1, o versículo de número 31, bem rapidamente. As palavras do Senhor Jesus Cristo aqui em resposta a uma pergunta dos discípulos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a luz não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses 4, agora, versículos de 1 a 12. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Queridos, versículo de número
13, na verdade. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, mortos, isto é, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. E que o Senhor abençoe, aplicando esta leitura da sua palavra aos nossos corações e ao nosso entendimento juntos. Meus queridos, quando nós falamos sobre as últimas coisas, o estudo da revelação bíblica da palavra de Deus sobre o futuro dos indivíduos e sobre o futuro da humanidade, nós chamamos isso de escatologia. A palavra escatologia, ela vem do grego, é a composição de duas palavras, a palavra eschatos, que do grego significa final ou fim, e logos, que significa palavra ou uma dissertação ou conhecimento. Assim, escatologia é uma dissertação ou um estudo ou conhecimento das últimas coisas. Bem, escatologia, como teologia, é a revelação bíblica, aquilo que a Bíblia revela sobre as últimas coisas, sobre o futuro. E escatologia não se encontra, ou a revelação, o ensino da palavra de Deus sobre as últimas coisas finais, não se encontra apenas no Novo Testamento. Nós temos escatologia no Antigo Testamento também, muitos textos, há profecias em Isaías, em Daniel, há salmos, que falam, que trazem referências ao final dos tempos, ao final do mundo, como as coisas serão. Assim, escatologia, o ensino da palavra sobre o final, está tanto no Antigo, como sobretudo, é claro, no Novo Testamento. Bem, há duas partes para a escatologia. Nós temos aí a escatologia individual, ou o ensino da palavra de Deus a respeito do final em relação o final dos tempos em relação ao indivíduo, não é? Sua morte, isto é, sua ressurreição. Escatologia individual são todos os textos da palavra de Deus que falam sobre a condição do indivíduo entre a sua morte e a ressurreição geral final, no final dos tempos. Isso é escatologia individual, quando o foco dos textos da palavra de Deus está sobre o indivíduo, desde a sua morte à ressurreição final. Escatologia geral tem a ver com os acontecimentos que irão vir sobre a humanidade, também sobre o planeta, não é? No final dos tempos, no final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Bem, quando nós pensamos sobre escatologia geral, nós obviamente estamos pensando sobre história, não é? Sobre acontecimentos na história, porque nós estamos na história e estamos pensando sobre o fim da história, o fim da economia presente, da história presente. E o movimento da história, atente para isso, o movimento da história dentro da qual nós estamos, a história está em movimento porque o tempo é movimento, não é? Uma das maneiras de conceituar o tempo é que o tempo é a medida do movimento. Mover 1 segundo, 2, 3 minutos, o tempo é a medida do movimento. Assim, o movimento da história que nós estamos, o movimento da história escatológica, é que a história da humanidade ela está se orientando
em direção a uma crise extrema. É como água no fogo, não é? Está começando a ebulir, daqui a pouco ela ferve, assim, a história da humanidade. Nós estamos nos dirigindo, quando nós olhamos para trás, no retrovisor da história, nós estamos em um movimento temporal da história, em direção a uma crise, a um clímax muito grande na história da humanidade. Uma crise extrema, na verdade, é descrita na palavra de Deus. Mas a pergunta é, quais são os sinais de que nós estamos já ou entrando no período final da história, como revelada na palavra de Deus? Quais são esses sinais revelados na Bíblia que indica para você, para mim, e nós podemos saber que nós entramos no final da história, na parte final, isto é. Bem, nós podemos dizer que o final da história teve início com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, sua encarnação, inaugurou, assim por dizer, o tempo final da história humana. Agora, nós iremos falar sobre os capítulos finais. Ou melhor dizendo, a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui deu início ao capítulo final, ao fim, ok? Mas nós queremos falar hoje sobre as páginas finais do capítulo final. Então, a vinda de Cristo inaugurou o final e, próximo ao seu retorno, nós temos as últimas páginas do final. Então, a pergunta é, quais são esses sinais bíblicos de que nós entramos nas páginas finais, no final do final? Como saber? Essa é a grande questão. Quais serão os sinais como revelado na palavra de Deus? Bem, marque isso em sua anotação. Você já anotou aí que há dois tipos de escatologia: escatologia geral, humanidade, planeta, escatologia individual. E você também já percebeu que a história, escatologicamente falando, ela se move em direção a uma crise extrema. Você também já entendeu que o final da história humana é inaugurado com a vinda do Salvador. Mas nós iremos considerar quais serão os sinais do próprio final, das últimas páginas do final. Bem, quais são esses sinais, então, do final, do período final da história, como revelado na Bíblia? Nós podemos dizer que há dois sinais preliminares do final e há, então, um sinal do final. Há dois sinais preliminares do grande final e o grande sinal do final. Bem, quais são esses sinais preliminares do final? A Bíblia fala primeiro, esse é o primeiro sinal, sobre a era do Evangelho. O Evangelho, esse é o sinal, seria pregado, pelo mundo inteiro antes do fim chegar. Esse é um sinal preliminar do fim. E o segundo sinal preliminar que a Bíblia fala a respeito é sobre o pouco tempo ou breve tempo de Satanás. São termos utilizados por Paulo. E dentro, marque isso também, desse segundo sinal preliminar, nós temos vários elementos. Dentro desse segundo sinal preliminar, que é o pouco tempo da operação do reino de Satanás, nós temos a grande apostasia, ela se encontra dentro desse segundo sinal preliminar. Nós temos a grande tribulação, e nós temos o reino do anticristo, e nós temos os sinais simultâneos que irão acontecer naquele momento. Então, dois sinais preliminares. O primeiro sinal preliminar, prévio, logo acontecendo antes do final de todas as coisas, o evangelho seria pregado no mundo inteiro, em todas as nações. Segundo sinal preliminar seria um tempo breve do reino de Satanás. E dentro desse período, nós temos a grande apostasia, a grande tribulação, a vinda do anticristo e certos sinais simultâneos na natureza. Ok? E então, por fim, o terceiro ou último grande sinal que marca o momento exato do final de todas as coisas é a aparição em glória do Senhor Jesus Cristo. A aparição do Senhor Jesus Cristo nas nuvens e a comoção, ou a convulsão, assim por dizer, da natureza, da criação. Recapitulando, isso é muito importante para estabelecer a base de nossa consideração daqui para o final deste estudo. Sinais do final. A vinda de Cristo inaugura o final. Mas pensando nas últimas páginas do final, quais são os sinais que marcam o final do final, assim por dizer? Nós temos aí, então, 3 sinais. 2 preliminares e o
último sinal. Sinal preliminar primeiro é a pregação do evangelho no mundo inteiro. Isso deveria acontecer antes de Cristo voltar. E o segundo sinal preliminar é o período chamado de pouco tempo de Satanás. Nós veremos isso. E dentro desse período, o segundo sinal está a grande apostasia, grande tribulação, aparecimento do anticristo e sinais simultâneos. E por fim, então, o sinal final, a marca final, que manifesta que o fim chegou, o ponto final, o parágrafo final da história humana, a aparição de Cristo em glória, em nuvens, e a comoção, a convulsão da natureza. Bem, deixe-me lidar então, primeiramente agora, com os sinais preliminares, os dois sinais preliminares, e por fim, o último sinal. E nesse ínterim, nós responderemos também a questão sobre o milênio, ok? Os sinais preliminares. Bem, o primeiro sinal preliminar descrito aqui em Mateus capítulo 24, onde nós lemos em outros textos, é a era do Evangelho. Veja Mateus 24, versículo 14, aí com a Bíblia aberta diante de você. Deixa aberto em Mateus por algum tempo, marcado também em 1 Tessalonicenses. Nós iremos pular de lá para cá. Mateus 24, 14, essas palavras. E este Evangelho, esse é o Senhor Jesus Cristo dizendo, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você observou? A pregação do Evangelho em todas as nações do mundo inteiro é um sinal do fim. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual é o contexto aqui dessas palavras de Mateus 24, versículo 14? Bem, aqui é a semana da paixão de Cristo. O Senhor Jesus Cristo está na semana em que ele será crucificado. E ele está no templo, versículo 1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O Senhor está caminhando pelo templo ali, no pátio, com os discípulos, e de repente os discípulos querem mostrar para o Senhor a construção do templo. É como se eles dissessem, Senhor, olha, que pedras, que design, que arquitetura, que coisas grandiosas nós temos em Israel, esse templo maravilhoso. E a resposta do Senhor é uma resposta, o Senhor diz algo que surpreende, choca os discípulos. Ali diante deles está aquele prédio secular de vários séculos, de pedras gigantescas, sólido, firme, permanente, secular. Mas o Senhor Jesus Cristo surpreende eles com a declaração no versículo 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Percebe? Uma surpresa. Mais tarde, nós lemos aqui, quando eles sobem para o Monte das Oliveiras, os discípulos então perguntam ao Senhor Jesus Cristo o que ele quis dizer. Versículo 3, a segunda parte. Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bem, essa é a pergunta que eles fazem aos discípulos. Dize-nos, veja novamente, quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ok? Apenas apontando algo aqui. Bem, observe isso. No pensamento dos discípulos, a queda de Jerusalém significa o final dos tempos. Ok? Versículo 3, parte B. Dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas, a destruição do templo, Jerusalém, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na mente dos discípulos, a queda de Jerusalém significava o sinal dos tempos, ou final dos tempos, perdão. Mas é claro, eles estavam errados, porque a destruição de Jerusalém, o templo incluído, não introduziria o final do mundo, mas simbolizaria, essa palavra, simbolizaria o final do mundo e eventos simbólicos, não é, do final dos tempos. Em outras palavras, o que haveria de acontecer com Jerusalém e o templo pouco tempo depois da morte e ressurreição de Cristo, no ano 70, nós sabemos, com Tito, a invasão e destruição, os acontecimentos que antecederiam a destruição do templo em Jerusalém
são simbólicos, representativos dos acontecimentos que tomarão lugar no final dos tempos, antes da vinda de Cristo. Marque isso, são chave interpretativa muito importante. E o Senhor, nos próximos versículos, ele passa então a corrigir o erro do pensamento dos discípulos e explicar. E ele começa a dizer que antes do final dos tempos, certas coisas deveriam acontecer. Ele passa a dizer que antes da destruição do templo, onde pedra sobre pedra não ficaria, certas coisas deveriam acontecer. E antes da vinda dele, lá no final dos tempos, certas coisas deveriam acontecer. Não seria imediatamente. Ele diz então que viriam falsos profetas, guerras, fomes, pragas, epidemia, e tudo isso seria o princípio das dores, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Do versículo 3, ele começa a falar nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares. Versículo 7, mas tudo isso é o princípio das dores. Mas observe, o Senhor não está pensando inicialmente, ao responder aos discípulos, ele não está pensando inicialmente no final dos tempos da história. Ele está pensando inicialmente na queda de Jerusalém, no final, destruição do templo, ok? É muito importante marcar isso aqui. Ele está pensando no fim de Jerusalém. Lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 19 ao versículo 20, o Senhor Jesus diz essas palavras. Lucas 21, de 9. Eu não lerei todo o texto porque é longo. E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, os perseguirão. E ele segue explicando estas coisas. Serão mortos, etc. Haverá traições. Versículo 16. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E ele segue explicando esses sinais. Versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem, ok? O que ele está dizendo aqui? Ele está pensando primeiramente na destruição de Jerusalém e informando aos discípulos os sinais que precedem a destruição de Jerusalém. Ele está dizendo, antes de que essas pedras não fiquem pedra sobre pedra, antes de Jerusalém ser destruída, o templo ser destruído, vai haver fome na terra, guerra, rumor de guerra, vos perseguirão como crentes, vos trairão, vos entregarão para serem mortos, para serem presos. Daqui a pouco vocês vão ver os gentios pisando em Jerusalém, os romanos, e então destruição, ok? Estão todos acompanhando esse ponto? Ele está respondendo à pergunta dos discípulos sobre a queda do templo, pedra sobre pedra não ficará, e também sobre o final dos tempos lá na frente. E ele fala sobre a destruição de Jerusalém, o que antecede essa destruição do templo de Jerusalém, como uma figura simbólica do que também acontecerá no final dos tempos, com a destruição desse mundo, que antecederá a vinda de Cristo e a destruição deste mundo. Em outras palavras, essa é uma profecia, e a profecia funciona da seguinte maneira. Ela se refere a acontecimentos históricos que acontecerão em pouco tempo, e essa profecia também se refere a acontecimentos históricos que acontecerão lá na frente. Percebe? Imagine uma montanha e atrás dessa montanha uma outra montanha, ok? Duas montanhas. Se você olhar de longe, parece que uma está próxima da outra, não é? Uma montanha próxima da outra, uma atrás da outra. Mas conforme você vai chegando perto da primeira, pode ser que você veja que a outra montanha está muito distante. E é isso que Cristo se refere. A destruição de Jerusalém, ou os eventos que antecedem a destruição de Jerusalém, também prefigura os eventos que antecedem a destruição do mundo, o final dos tempos. Em uma mesma resposta, usando da destruição de Jerusalém do templo, o Senhor também ilustra a destruição do final dos tempos, que virá no final dos tempos, o período final.
Ok? Assim funciona a profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A profecia, ela fala imediatamente a eventos históricos que estão próximos de chegar, e ela também, ao mesmo tempo, aponta para eventos históricos distantes. É como um pequeno avião, ele está tomando voo. Enquanto a roda estiver no chão, está se referindo às coisas próximas, que logo vão chegar. De repente o avião toma voo e começa a falar sobre coisas grandiosas, que não irão acontecer naquele momento histórico breve, mas lá no final. Então marque essa ilustração, ele está fazendo exatamente isso. O Senhor está dizendo que guerras e rumores, fome, terremotos, são sinais prévios da destruição de Jerusalém e que o fim de Jerusalém estará próximo quando eles virem aquelas coisas. Agora, esses são sinais preliminares, não é? Guerras, fomes, rumores de guerras. Mas veja qual é o grande sinal de que Jerusalém vai ser destruída. Quando virem os pés dos gentios andando, o cerco dos romanos em Jerusalém, os exércitos estrangeiros, então você pode saber que chegou o fim de Jerusalém. Bem, nós estávamos em Mateus, então, capítulo 24, deixe sempre marcado aí. Nós vimos que o que acontecerá com Jerusalém, então, prefigura o que acontecerá com o mundo no final dos tempos, ok? É isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ao responder os discípulos em Mateus, capítulo 24. Os discípulos, no versículo 3 de Mateus 24, eles perguntam: Dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é a pergunta. E o Senhor, ele respondeu, então, a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? São duas perguntas no versículo 3. Dize-nos quando serão estas coisas. Que coisas? Do versículo 2. Não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é a primeira pergunta. Quando serão estas coisas? A segunda pergunta é: qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Duas perguntas. O Senhor, então, ele respondeu a primeira parte da pergunta. Ok? Quando vocês ouvirem de rumores de guerra, fomes, pessoas entregando umas às outras à prisão, etc., etc., ainda não é o fim de Jerusalém. Um sinal preliminar. Mas quando vocês verem os gentios pisando ali o templo, pisando ali Jerusalém, então vocês podem saber que é o fim. Ok? Agora, ele passa a responder a segunda parte. Veja o versículo 14 e 21. Ele passa a responder a pergunta: qual será o sinal do final dos tempos e a sua vinda? Versículo 14 e 21. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa é a tribulação. Primeiro sinal, pregação do evangelho no mundo inteiro. Segundo sinal preliminar, a grande tribulação. Qual então será o sinal da vinda de Cristo e do final do mundo? Bem, ele está mostrando que a sua vinda será precedida pela pregação do evangelho em todas as nações e será precedida pela grande tribulação. Assim, queridos, nós sabemos então que o Senhor Jesus Cristo não virá a este mundo antes que essas duas profecias se cumpram, não é? Antes que o evangelho seja pregado a todas as nações e antes que essa grande tribulação aconteça. A grande tribulação deve acontecer antes da vinda de Cristo e não depois. Bem, primeiro sinal preliminar, a pregação do evangelho a todas as nações. Isso significa que todas as nações, em algum momento da sua história, vão ter a oportunidade de ouvir o evangelho. E que a pregação do evangelho será um testemunho, que quer dizer que a aceitação do evangelho ou a sua rejeição será decisiva em relação à eternidade de cada pessoa. Ela será um testemunho naquele grande dia, que o evangelho foi rejeitado, ou que o evangelho foi abraçado. Então todas as nações terão uma oportunidade ao longo da sua história de ouvir o evangelho. Agora, é aqui que se enquadra o milênio. Estou respondendo agora uma pergunta que foi feita. Espero que vocês estejam acompanhando. Estou respondendo as perguntas enviadas. É aqui que se encaixa o milênio, nesse primeiro sinal preliminar. Porque, queridos,
A era do Evangelho, a era em que o Evangelho é pregado a todas as nações, é o milênio. Certo? O milênio na Bíblia é a era do Evangelho. Abram comigo em Apocalipse capítulo 20. Final da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Nós leremos o versículo 2, 3, 6 e 7. É aqui que nós lemos sobre o milênio na Bíblia, ok? Apocalipse capítulo 20, versículo 2, versículo 3 a 6 e versículo 7. Ouça essas palavras do Senhor. Na verdade, o capítulo, versículo 1. E vi descer, isto é, João, em sua visão, e vi descer um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em sua testa nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Observe agora aqui. Nós temos aqui a ordem dos acontecimentos no capítulo 20. Primeiro, o milênio é descrito aqui, desde o início do capítulo até o versículo 7. Depois dos 1000 anos é que vem o pouco tempo de Satanás, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ok? Volte agora. Sinais do fim. 2 sinais preliminares e um sinal final. Primeiro sinal preliminar, a pregação do Evangelho no mundo inteiro, coincide com o milênio. Segundo sinal preliminar, o pouco tempo de Satanás. Versículo 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Nesse segundo sinal preliminar, nós temos grande apostasia, grande tribulação, o reino de Satanás, que é solto aqui. E então, o terceiro sinal final, a vinda de Cristo. Estão acompanhando o raciocínio? Muito bom. Então, nós temos o milênio, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Então, a saída, soltura de Satanás por um certo período. Período de pouco tempo. Veja o versículo 3. E lançou-o, Satanás, no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Primeiro sinal, pregação do Evangelho no mundo inteiro. Segundo sinal, o pouco tempo de Satanás, que envolve grande apostasia, grande tribulação, manifestação do anticristo. E então, o sinal final, a vinda de Cristo, a sua aparição. Estamos seguindo a ordem aqui de Apocalipse capítulo 20. Nós temos o pouco tempo de Satanás. E esse pouco tempo de Satanás, que vem depois do milênio, pregação do Evangelho no mundo inteiro, será seguido pela vinda gloriosa de Cristo, o terceiro sinal, o sinal final, e ele vem assentado sobre um glorioso trono branco em julgamento, versículo 11 e 12. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo a sua obra. Você percebeu que a Bíblia diz sobre a ordem dos acontecimentos antes do final, preliminares ao final? Milênio é o período em que o Evangelho vai ser pregado. Satanás é amarrado, preso, nós vamos explicar isso aqui. Na sequência ele é solto, o que envolve
a manifestação dele e o encabeçamento dele da grande apostasia, da grande tribulação, da manifestação do anticristo. E na sequência, Cristo volta em seu trono para julgar. Todos acompanharam a ordem, uma coisa após a outra. Uma coisa após a outra. É importante manter esta ordem, ok? O retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, então, é seguido pelo juízo final, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. O evangelho é pregado pelo mundo inteiro nesse período da vinda de Cristo, morte e ressurreição, até o final. O evangelho é pregado, isso é chamado de milênio, 1000 anos. É um período em que o poder de Satanás foi restrito, para que ele não impeça que o evangelho seja pregado. Então ele será solto, assim por dizer, em seu potencial, por um período curto. Nesse período, grande apostasia, grande tribulação, manifestação do anticristo. E então o Senhor volta em glória, julgamento, mundo destruído, novo céu, nova terra. Ok? Essa é a ordem. O milênio, então, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3, nós temos uma figura muito interessante. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse dragão, obviamente, é o diabo, Satanás, a serpente. São todos termos e representações dele, porque ele é a antiga serpente lá do Jardim do Éden. Ele é Satanás, o tentador, ele é o enganador, ele é o grande dragão, destruidor. Foi o Senhor Jesus Cristo quem o confinou ali naquele abismo. A imagem que nós vemos é João vendo um grande anjo vindo com uma corrente. Imagine uma imensa corrente, 2 pontas penduradas e uma chave na sua mão. Esse anjo, obviamente, um arcanjo, ele é mais forte que Satanás, que é um anjo, um demônio. Ele prende Satanás com essa corrente, ele o lança dentro de um fosso, um buraco, assim por dizer, que tem uma tampa, porque ele é tampado, selado, e ele coloca um selo sobre essa tampa, assim por dizer, para que ninguém o abrisse. E ali ele deve permanecer por um longo tempo, chamado aqui de 1000 anos, simbolicamente 1000 anos, não literalmente. Ok? Agora, lembre-se que essas são imagens, figuras, isso não é algo literal. Essa é uma representação do poder de Cristo. Isso representa o poder de Cristo em restringir o poder de Satanás por algum tempo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem confinou Satanás nesse poço, assim por dizer, quando ele veio pela primeira vez. Nós lemos sobre isso em João, em Lucas, não é? Lucas diz, palavra do Senhor Jesus Cristo, que quando o homem valente guarda seus bens em segurança, todos os seus bens estão o quê? Tranquilos, não é? Até que o mais valente do que ele venha, amarre o homem valente e tome dele os seus bens, almas. Então é Cristo quem o lançou neste lugar de restrição de poder. E essa restrição do poder de Satanás, ele está amarrado, é no sentido de que Cristo restringiu o poder de Satanás. Nós vemos isso em Lucas 10, de 17 a 18, depois você observa. João 12, de 20 a 30. Qual é o significado de tudo isso? Que desde a ressurreição de Cristo, ou melhor, desde a vinda de Cristo, até pouco tempo antes do seu retorno, o poder de Satanás, ele foi restrito. Satanás não pode impedir a expansão do evangelho a todas as nações do mundo, mais. Lembre-se, durante a antiga dispensação, no Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, você se recorda que a salvação estava, sobretudo, restrita aos judeus, não é? A maioria dos salvos estava em Israel. Claro, haviam salvos entre os gentios, mas a grande maioria da igreja, assim por dizer, estava em Israel. E Satanás dominando o mundo inteiro, não é? Israel era um luzeiro. Ali estava a lei, as profecias, as promessas, e a maioria dos crentes estavam em Israel. Mas agora que Cristo veio, morreu e ressuscitou, o evangelho deve ser pregado por todo o mundo. João 12, 32, por exemplo, eu leio rapidamente, mostra isso, que o evangelho deveria ser pregado pelo mundo inteiro. Ouça essas palavras
E eu, diz Jesus, quando for levantado da terra na cruz, todos atrairei a mim. Note, não apenas os judeus, todos, o mundo inteiro. E mais adiante, depois que ele ressuscita, ele dá aos seus discípulos uma comissão de pregar o evangelho por onde? Pelo mundo inteiro. Então, essa é a ideia. Satanás, ele está amarrado no sentido de que ele não pode impedir a expansão da igreja entre as nações. A igreja estava, sobretudo, centrada em Israel. Mas agora, o evangelho deve se expandir pelo mundo inteiro. E Satanás foi restrito no sentido de que ele não pode impedir a expansão da igreja entre as nações por uma obra missionária de alcançar. Ele não pode manipular as nações a tal ponto de levar à destruição da igreja. Satanás está agora nesse período, como menciona Apocalipse capítulo 20, com a vinda de Cristo até próximo do final. Ele é um leão, não é? Mas ele é como um leão que está numa corrente. Então, como uma corrente, ele não pode ir em todo lugar, ele vai até certo ponto. Ele não pode impedir a expansão do evangelho mais pelo mundo inteiro. Ele não pode impedir, nesse período, que os eleitos de Deus rejeitem sua mentira e aceitem a verdade da palavra. Isso ocorrerá por um período simbólico de 1000 anos. Esse é o período do evangelho, o primeiro sinal preliminar, quando o evangelho se espalhará pelo mundo inteiro, reunindo os eleitos entre judeus e não judeus. Satanás não poderá impedir isso, seu poder foi restrito. Lembre-se que antes da vinda de Cristo, ele dominava o mundo inteiro com poder quase que absoluto, assim por dizer. Ele possuía pessoas, haviam possessões demoníacas de todo tipo, não é? Contra a vontade das pessoas muitas vezes. Mas nos diz Paulo que subindo ao alto, Cristo levou cativo o cativeiro, o cativador. Restringiu seu poder. Ele não pode possuir pessoas contra a vontade dela agora. Embora possessões hoje sim. Então há uma restrição no poder de Satanás, e esse é o simbolismo do anjo em Apocalipse 20, de 1 a 3, o prendendo, amarrando, restringido por um período. E ele será solto no final, naquele finalzinho antes da vinda de Cristo, quando ele manifestará grande poder, aparição do anticristo, grande tribulação, grande apostasia, etc. Então Cristo virá. Percebe? Nesse período do milênio simbólico, é a expansão do evangelho pelo mundo inteiro. A maioria dos crentes estavam apenas em Israel. Com a vida de Cristo, a morte e a ressurreição, Cristo comanda os discípulos ir pelo mundo inteiro. Então a bandeira da igreja judia desce do mastro, a igreja só em Israel, e a bandeira da igreja judaica gentia sobe ao mastro, a igreja se expandindo pelo mundo inteiro. Uma quantidade imensa de pessoas, milhões de pessoas salvas pelo mundo inteiro. Antes, 1, 2 ou 3 entre os gentios, agora milhões. A era do evangelho, Satanás não pode impedir, os eleitos serão reunidos. Estão acompanhando até aqui? Perfeito. Então o milênio se refere a isso, meus irmãos. A prisão de Satanás, a era do evangelho, e também se refere ao reinado dos santos no céu. Nós lemos também, não entrarei em detalhes agora, que os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos. Versículo de 4 a 6, lá de Apocalipse, não é? Capítulo 20. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, enquanto aqui na Terra nós temos esse milênio simbólico da pregação do Evangelho e expansão, nesse período também, aqueles que morreram com Cristo lá no início, degolados, lançados aos leões, no Coliseu, e ao longo da história estão na altura, estão agora no céu, reinando com Cristo no céu. Então há um milênio no céu, e há um milênio aqui na Terra. Nós aqui, ao longo da história, e aqueles que sobem, nós subimos antes da vinda de Cristo, com Cristo também, há um milênio lá, até que eles venham no final com Cristo para esse mundo. E ao final, quando nós subiremos e nos encontraremos nos ares com todos. Ok? O milênio na Terra, ele tem início com a vinda de Jesus. E ele termina pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus, para dar espaço para o pouco tempo de Satanás. Então o milênio terminará um pouquinho antes da vinda de Jesus, para abrir espaço para a vinda poderosa de Satanás, assim por dizer. Seu período livre, que será um período de grande tribulação para a igreja e o tempo do anticristo. Bem, o que nós vemos então, recapitulando, nós acabamos de ver o primeiro sinal preliminar, que é a era do evangelho, o milênio.
Os discípulos perguntam a Cristo, quando essas coisas acontecerão? A destruição do templo. O Senhor usa o período prévio à destruição de Jerusalém para ilustrar também o período final da história. Ele mostra os sinais que antecedem a destruição de Jerusalém, rumores de guerra, terremotos, fomes, falsos profetas, mas ainda não é o fim. Pestes, fomes, etc., secas, não é o fim. Mas quando vires gentios pisando sobre o templo, a abominação do que falou Daniel, então saiba que chegou o final de Jerusalém, os romanos estão em volta, os pés dos gentios, Jerusalém vai ser destruído, o templo. E Cristo toma esta figura para mostrar sobre o final. Ele diz, muitas coisas irão acontecer, sinais prévios, preliminares, mas não é o final ainda, mas quando vocês virem este último sinal, é o final. E o primeiro sinal preliminar do final é este, que o evangelho seria espalhado por todo o mundo e os eleitos reunidos, e este é o milênio, o período em que Satanás estaria preso, assim por dizer. Mas quando nós dizemos preso, não quer dizer que ele é fraco. É como um cão, não é? Um pitbull. Está na correia, ou melhor, está na corrente, mas dentro do espaço que essa corrente alcança, ele pode destruir muita coisa e causar muito mal. Assim, Satanás continua causando muito mal e tem muito poder para usar dentro do limite que lhe foi permitido. Como o leão na corrente. Você não chega perto do próximo do leão. Mas mais do que isso, ele não pode. As portas do inferno não podem prevalecer fechadas contra a igreja. A igreja irá contra as portas, arrancando pessoas para fora, pregando o evangelho. Esse é o sinal preliminar primeiro. Agora, o segundo sinal preliminar. Nós estamos tratando, então, da era do evangelho, o primeiro sinal, e o segundo sinal seguirá a era do evangelho. Serão dias de imensa aflição sem precedente. Serão dias de grande tribulação para os crentes verdadeiros, que eles serão poderosamente, dolorosamente perseguidos. Por quê? Os crentes serão perseguidos no final. O período da pregação do evangelho está chegando ao final, esse milênio. E logo começa a grande tribulação, um período de angústia contra o povo de Deus, doloroso. A razão, queridos, é que muitos ditos cristãos, entre aspas, apostatarão da fé que um dia professaram. Haverá, então, uma grande apostasia, uma queda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nosso texto, não é? Versículos de 2 a 3. 2 Tessalonicenses 2, de 2 a 3. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim a vinda de Cristo, o dia de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo. Observou? O período do evangelho, milênio, logo no final começa então uma grande tribulação, angústia, dolorosa perseguição contra o povo de Deus. Por quê? Porque muitos daqueles que estavam na igreja, que se diziam cristão, tropeçarão para fora, virarão as costas, apostatarão da fé que um dia declararam. Eles cairão. Por que eles cairão? Bem, eles nunca nasceram de novo. Eles nunca abraçaram a verdade, sua conversão foi falsa. Havia um materialismo muito grande no coração, um materialismo vulgar, uma falsa segurança, um amor pelo pecado. E essas pessoas que de repente viraram as costas, cansei, estou na igreja louvando, ajudando, trabalhando, de repente desapareço, não estou mais interessado. O mundo é grande demais para mim, as coisas desta vida material é grande demais para mim. De repente essas pessoas não só apostatarão a fé, mas elas começarão a perseguir aqueles que permaneceram firmes, certo? E então, encabeçando esse movimento de perseguição dos apóstatas contra os verdadeiros crentes, haverá um líder ímpio, o anticristo. A grande tribulação, a grande apostasia e o reino do anticristo, a grande tribulação, a grande apostasia, o reino do anticristo, simplesmente são 3 termos na Bíblia que indicam o período final da história, que precederá imediatamente a vinda de Cristo. Porque haverá uma grande angústia sobre a igreja verdadeira, crentes verdadeiros,
Porque muitos ditos cristãos, quantidade imensa, uma grande apostasia, abandonarão a igreja e virarão suas línguas, seus punhos contra a igreja, perseguindo. E quando isso começar a aumentar esse poder, surgirá um líder que encabeçará esse movimento, dará ordem nesse movimento contra a igreja. Esse é o anticristo. Apostasia que traz tribulação e angústia sobre a igreja, vos trairão, vos perseguirão, vos matarão, julgamento, litígio, todo tipo de coisa. E Satanás, o anticristo, aparecerá então, de repente, encabeçando, e aquilo que estava mal se torna pior. Então, apostasia, grande tribulação, aparecimento do anticristo, são 3 termos na Bíblia que indicam o mesmo período final que precederá imediatamente a vinda de Cristo. Bem, certamente, um parêntese, os crentes salvos não cairão, respondendo uma pergunta que foi feita. Em João 10, de 27 a 28, nós lemos que os verdadeiros crentes não cairão. Deixe-me ler apenas esses versículos, João 10, 27. Palavras do Senhor aqui, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, nem mesmo o anticristo. Corroborando com isso, Lucas 17, 34 a 37. Bem, esses versículos significam que quando o Senhor voltar... Bem, eu não quero entrar nisso agora porque é muito detalhe, mas lá em Mateus, como em Lucas 17 a 37, nós lemos, não é? O Senhor Jesus dizendo: quando vocês virem acontecer, se tiver uma mulher no campo, não volte para casa. Se tiver um dormindo, em cima do telhado, não desça. Por quê? Porque os romanos estão chegando. Não volte para buscar roupa, fuja de Jerusalém, porque ela vai ser destruída, ok? Vocês se recordam disso em Mateus 24? Ele está ensinando sobre o final de Jerusalém, do templo. Ele está dizendo, rumores de guerras, etc. Quando vocês viram os pés dos gentios chegando ali, Roma e Tito, general Tito, cercando Jerusalém, é o final. Então quem estiver no campo, não volte para Jerusalém, fuja. Quem estiver em cima do telhado, não desça, vai embora. Ore. Ai das mulheres grávidas, como é que elas vão correr? Vão dar parto no caminho? Ore para que essa fuga não aconteça no inverno, para vocês não morrerem. Isso vai acontecer na destruição de Jerusalém. E aí Cristo toma esta imagem e diz: a mesma coisa acontecerá no final dos tempos. Tribulação. E qual é a aplicação desses? Uma pessoa no campo, uma será tomada, 2 na cama, 1 será tomada. É simbólico. Haverá nesse mundo pessoas no mesmo contexto dentro da igreja. Aqueles que apostataram não significa que todos eles saíram da igreja física, não. Estão ali nominalmente adorando a Deus. Vou na igreja de vez em quando, bato o ponto na igreja, não evangelizo, não sirvo, não faço nada. Quando essa manifestação do engano acontecer e Cristo vier, essa é a ideia. Uns permanecerão no estado em que se encontram, outros serão tomados para estar com Cristo. Uns permanecerão para trás para serem destruídos, como em Jerusalém, e alguns fugirão, outros serão destruídos. A mesma coisa quando Cristo voltar. O simbolismo aplica para o futuro. Todos estamos aqui no mundo, comendo, trabalhando, adorando a Deus, servindo, vivendo para a glória, salvos e não salvos, crentes verdadeiros e crentes nominais. Quando Cristo voltar, uns subirão, outros para a destruição. Essa é a imagem de Jerusalém, da sua destruição, que aponta para o final. E onde é que isso vai acontecer? Será que é num lugar ali? Outro lá o Senhor diz, onde estiver o cadáver, ali os abutres. Em qualquer lugar onde tem gente salva e não salva, Cristo voltar, ele vai separar o joio do trigo. Uns para o fogo, destruição, como os que ficam para trás em Jerusalém, e outros para a salvação, que serão arrebatados. Ok? O segundo sinal preliminar, então, é o pouco tempo de Satanás. Mas eu acabei de dizer que o segundo sinal preliminar não é a grande tribulação? Sim, mas não é a mesma coisa? Grande tribulação está dentro do pouco tempo de Satanás, apostasia, grande tribulação, manifestação do anticristo. Então, o segundo sinal preliminar é o pouco tempo de Satanás. Veja Mateus 24, de 15 a 30. Mateus 24, de 15 a 30. Não vou ler tudo porque o tempo está correndo rápido. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, aquilo que eu acabei de mencionar. Ok? Agora, versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A partir do versículo 21, nós estamos olhando
a segunda montanha lá atrás. O avião tomou voo, ok? Até o versículo 21, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém. E a partir do versículo 21, ele está aplicando o que acontece com Jerusalém e o templo com o final dos tempos. O avião toma voo. A partir do versículo 21. Agora ele vai responder a segunda pergunta sobre a vinda dele no final dos tempos. Então nós lemos, versículo 22, que se aqueles dias finais não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então Cristo virá como um relâmpago, nós lemos no versículo 27, versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, a grande tribulação, sinais simbólicos aqui de como as coisas serão terríveis na natureza e no mundo. Então, versículo 30, o sinal final, terceiro, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele virá. Ele enviará os seus anjos, versículo 31, com clamor, ele separará o joio do trigo, corroborando com o que nós lemos nos versículos 14 em diante, ao 14 até o 20. Bem, o Senhor fala sobre tribulação, lá em João 16, 33 também. Mas o tempo todo nós lemos na Bíblia que haverão pressões, tribulações para o povo de Deus ao longo da história, sim. Mas aqui ele está falando sobre uma tribulação específica, um período específico de grande, imensa angústia, severa tribulação, que precederá imediatamente o final. Exatamente como aconteceu em Jerusalém no ano 70, Jerusalém cercada, tribulação, destruição, fim. O mundo, apostasia, tribulação, Cristo voltando, final, destruição e julgamento. Observe. Algumas pessoas afirmam que essa angústia que o Senhor Jesus fala aqui se refere somente à angústia antecedente à queda de Jerusalém. Bem, mas se for só isso, então Jesus não respondeu a segunda pergunta. Como será o final e o sinal da tua vinda? Ele teria respondido sua pergunta, quando essas pedras demolirão? Então, Jesus está respondendo também sobre o final. Segundo, o parágrafo da tribulação, que vai do versículo 15 ao 30, ele vem logo depois da profecia que fala sobre a pregação do Evangelho. Veja o versículo 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e virá ao fim. E aí, no versículo seguinte, ele começa a falar sobre tribulação. Então, a tribulação vem depois da pregação do Evangelho, não é? Então a grande tribulação será o final do milênio. E não antes do milênio, como dizem os dispensacionalistas. Tribulação, na verdade eles dizem que a tribulação vem para os judeus, não é? E depois disso, o reinado de Cristo por 1000 anos aqui na Terra. O versículo 29, ele mostra que a tribulação ela precede imediatamente a vinda de Jesus Cristo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e no versículo 30 aparecerá o Filho do Homem. Então erram aqueles que dizem que Cristo virá, depois vem um milênio, então Cristo virá, levará os salvos invisivelmente, os judeus ficam, haverá uma grande tribulação, ele voltará, estabelecerá um milênio, reinará com os judeus e o povo de Deus, depois vai ter uma guerra, Armagedon, então Cristo reina para sempre, o juízo, etc. Erram. O contexto, a ordem dos eventos é claro. Rumores, apostasia, um traindo o outro, pregação do Evangelho, rumores, tribulação, apostasia, tribulação, a manifestação do anticristo, a vinda do Senhor. Milênio, certo? Agora, Evangelho, vinda de Cristo, final. Então essa é a ordem, a mesma coisa em Apocalipse capítulo 20. Agora, queridos, é interessante, não é? Em um fôlego só, em um respirar, em um fôlego só, o Senhor descreve aos discípulos, responde aos discípulos a destruição do templo, Jerusalém, a tribulação, a angústia, a destruição de Jerusalém, não é? Ele descreve isso aí, num fôlego só, e também o final dos tempos, a angústia que precede o final. Como é que ele consegue fazer isso no fôlego só? Ele responde a perguntas dos discípulos do versículo 3. Ele faz isso porque, ao responder sobre a destruição de Jerusalém do templo, ele descreve a grande tribulação final da história com essas cores que ele obteve na destruição de Jerusalém lá no início. Ok?
Bem, muitos dispensacionalistas, nós podemos definir isso posteriormente, mas creio que a maioria entende o que eu quero dizer. Eles dizem que a grande tribulação é para os judeus, não é? Eles chamam isso de os dias da aflição de Jacó. E essa grande tribulação será depois da vinda de Cristo para a igreja. Mas veja o versículo 29. Ele diz que a sua vinda será precedida pela tribulação. A tribulação antecede a vinda de Cristo, versículo 30. A vinda é após a tribulação, porque a tribulação é um sinal de que Cristo está chegando. E segundo Apocalipse 20, Satanás é solto por um período de tempo que antecede a vinda de Cristo também. A tribulação não se refere somente aos judeus, mas também aos eleitos. Mateus 24, veja aí, 22 e 24. Versículo 22 de Mateus 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então a tribulação vem sobre crentes, escolhidos, não é? Versículo 24 agora. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam teus escolhidos, porque eles estarão aqui no período da tribulação e do anticristo. Cristo só vem no final. E a tribulação ela afetará o povo de Deus nos 4 cantos da terra. Lá em Apocalipse 20, versículo 8, nos é dito que o engano de Satanás afetará o mundo inteiro. Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então o engano será sobre o mundo inteiro, não só sobre os judeus. Ok? Bem, acaso, irmãos, essa é uma pergunta importante. Acaso, nesse momento em que nós estamos conversando aqui, você crê que é provável que algumas partes da terra, do mundo, já estejam entrando agora nessa tribulação que sobrecairá sobre a igreja, sobre o povo de Deus e o mundo? Nós temos a ideia de pensar que o milênio termina, linha final, a tribulação inicia. Não. Há uma superposição. O milênio está acabando e a grande tribulação está iniciando. Há uma superposição. Não vai ser uma coisa termina, a outra começa. Acaso nós já estamos entrando nesse período de tribulação? O evangelho foi pregado pelo mundo inteiro, sobretudo a partir do século XIX, missões, William Carey, a palavra de Deus no mundo inteiro. Nós já chegamos ao mundo inteiro, internet, televisão, e nós estamos vendo agora que sinais de tribulação sobre a igreja verdadeira, não é? Você ouve sobre todos os tipos de pressões contra crentes verdadeiros. Mensagens e sermões são boicotados no YouTube, no Facebook, no rádio. Construir igrejas em certos locais, em muitos países, é proibido. Na Inglaterra é difícil construir uma igreja em certos locais. Proibição de imprimir Bíblias, proibição de entrar Bíblias, todo tipo de pressão. Pessoas sendo forçadas a entrar numa cartilha legislativa, jurídica, etc. Senão tem que sair fora do trabalho, isso, aquilo. Acaso não há uma perseguição que já começou a acontecer no mundo inteiro? Igrejas sendo demolidas, crentes sendo mandados para campos de trabalho forçado e concentração? Eu creio, e nós podemos ter certeza, que a tribulação não vem de repente, ela se superpõe junto com o final do período da pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. Isso já está acontecendo, meus irmãos. Nós estamos no capítulo final, provavelmente no texto final do final. Nós temos a resposta de Cristo aos discípulos a 2 perguntas. Ele usa a destruição do Templo de Jerusalém como figura para o final dos tempos. Nós temos 3 sinais, 2 sinais preliminares do final da história. A expansão do Evangelho, que representa também o milênio, o período de Satanás preso por algum tempo. E nós temos então a aparição, ou pouco tempo de Satanás, dentro do qual está a grande apostasia de supostos cristãos, grande tribulação, e a manifestação do anticristo. Acaso, eu perguntei, nós não já entramos nesse período de grande tribulação? Tenha certeza disso. Não sei quão intenso está ainda em relação à ebulição dessa água para a manifestação do anticristo que irá encabeçar esse movimento contra a igreja. O segundo sinal preliminar, então, é o pouco tempo de Satanás. 2 Tessalonicenses 2, abra comigo, de 1 a 5,
Nós lemos essas palavras do Senhor Jesus, de Paulo, pelo Espírito, falando com toda clareza aos discípulos sobre isso. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 5. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Os tessalonicenses estavam apavorados. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ele não virá, isto é, sem que antes venha a apostasia e se manifeste, junto com a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se Deus. E Paulo segue então informando que já tinha dito para ele essas coisas quando esteve presencialmente. Bem, esse é o segundo período, ou segundo sinal preliminar, o período de Satanás. Nós tivemos aí a apostasia, que está dentro desse período, agora aqui ele fala sobre o anticristo. A pergunta é, quem será? Grande pergunta, não é? Quem será o anticristo? Paulo está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses que 2 eventos antecederão a vinda de Cristo, a apostasia e chegada do homem da iniquidade. Versículo 3, a manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Bem, entenda isso. A apostasia, a queda, a saída de milhares, milhões de pessoas do cristianismo, assim por dizer, pessoas não salvas para fora, ela já terá progredido, feito progresso, quando esse homem da iniquidade, o anticristo, entrar em cena, ok? O terreno já foi preparado para ele entrar em cena. Muita gente abandonou o cristianismo porque não foram salvos e começaram a ranger os dentes contra o verdadeiro cristianismo. Então a apostasia já terá tido algum progresso antes dele aparecer. E aí ele assume o poder ao aparecer para fazer com que as coisas ruins fiquem pior. Ele é chamado em 1 João 2, de o anticristo, mas ele é chamado por Paulo aqui de um homem do pecado. Quem será esse indivíduo? Daniel 2 e 2 Tessalonicenses deixa claro que será uma pessoa que viverá no final dos tempos. Essa pessoa nascerá, crescerá, será criada, se tornará um adulto no final dos tempos. Será que ele já nasceu, queridos? Será que ele já está sendo formado hoje? Esse homem, ele será um homem em quem a rebelião contra Deus, a rebelião do mundo e de Satanás contra Deus será encarnado. Toda rebelião contra Deus será encarnado, assim por dizer, na figura deste homem. Ele será um oponente terrível, um adversário terrível da lei de Deus e do povo de Deus. Ele é descrito aqui nos versículos 1 a 4 de 2 Tessalonicenses 2, como homem da iniquidade. Ele vai ter um caráter, uma personalidade, um caráter muito perverso, iníquo. E qual será a atividade dele? Bem, esse vai se esforçar para desentronar Deus e se assentar em seu trono. Isso é simbólico. Nos é dito aqui que, versículo 4, ele se opõe e se levanta, observe agora, isso é importante, contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então ele não será um homem religioso, certo? Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus ou contra se adora. Ele não quer saber de igreja ou religião. Ele se levanta contra tudo que adore Deus, contra tudo que reverencia o Criador. É muito provável que ele seja um grande ateu. E na sequência diz, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é simbólico também. Quem é esse Deus que ele deseja ser e ser adorado e se parecer como Deus? Ele próprio, o homem, o humanismo. Deus, fora. Um ser superior transcendente, fora. Quem é Deus? Nós, o homem. O homem é a medida de todas as coisas, o ponto inicial ou final de todas as coisas. Deus está dentro de mim, eu sou Deus. Ele vai encarnar isso, percebe? Vamos adorar o homem. Se você quer uma religião, faz uma estátua de um grande homem. Quem é esse grande homem que surgiu aí? O anticristo. Vamos nos prostrar diante dele como adorando a humanidade, adorando o ser humano.
Não existe Deus. Provavelmente será um grande ateu. Não quero entrar em detalhes agora, mas essa é a ideia. Seu trono será o humanismo, assim por dizer. Não duvido que possa fazer um templo, um prédio, uma igreja para o humanismo. Não existe a igreja dos ateus na Inglaterra, na Austrália e em tantos lugares? Claro. E ele se levanta contra todos os objetos de culto. Agora, o que é que o retém? Nós temos a apostasia, começando a tribulação com a vinda dele, mas o que é que o retém hoje, 2020? Porque ele não veio ainda. O que o retém? 2 Tessalonicenses 2, 6 a 12, observe. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo, a um próprio tempo, Satanás vai ser solto no momento certo, seja manifestado, isto é, o anticristo, não Satanás. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, Satanás, ou melhor, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Não é Satanás que está se materializando e aparecendo no mundo, não. É o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse homem terá esse poder. E com todo o engano da injustiça para quem? Para enganar quem? Os que perecem. Quem são eles? Os que não receberam o amor da verdade para se salvarem, o mundo inteiro e os apóstatas. E por isso Deus lhes enviará a essas pessoas a operação do erro para que creiam na mentira. Deus permitirá essas coisas realizadas pelo anticristo, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Observe, o que o retém? Essa é a pergunta. Primeiro, nós lemos que algo o retém, não é? Algo o retém. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o retém, o detém. Então é algo, não é? Uma coisa, certo? Uma coisa detém a vinda do anticristo. Ele não apareceu hoje porque algo o detém. Mas também nós lemos que alguém o detém, versículo 7. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Versículo 6, algo o detém. Versículo 7, alguém o detém. Percebeu? O que impede o anticristo de aparecer? Algo e alguém. É isso que Paulo quer dizer aqui. Algo. O que impede que Satanás se manifeste hoje? Bem, nós temos a tribulação, precisa aumentar, a apostasia, e ele vem. Mas o que o impede? O que está segurando? Algo e alguém. Algo. Provavelmente o que o detém, do versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Os Tessalonicenses sabiam, não é? Vós sabeis. O que é esse algo? Bem, talvez, queridos, eu creio que essa é a melhor interpretação para essa pergunta, para responder essa pergunta. O algo que o detém é provavelmente um princípio de lei e ordem que ainda impera sobre a humanidade. Faz todo sentido. O que o detém, o algo que o detém, versículo 6, é provavelmente um princípio de lei e ordem. E quem, o alguém que o detém, se refere provavelmente aos imperadores, governadores ao longo da história, prefeitos, presidentes, juristas, que impõem o princípio de lei e ordem. Porque para que ele venha, a anarquia tem que ser muito grande, está estabelecida. O povo atacando e não querendo saber de matar cristão, não. Não vai ter lei, não vai ter justiça. Então, o princípio da lei e da ordem é o que o detém, e aqueles que exercem esse princípio com a espada na mão, governadores, presidentes, líderes, é quem o detém. Essa é a melhor interpretação que eu conheço e eu creio que faz todo sentido aqui. Quando a lei e a ordem, que é baseada na justiça, forem removidas, então o homem da iniquidade, anti-lei, se manifestará para operar pelo seu poder tudo aquilo que é anti-lei contra o povo de Deus. Injustiça sobre injustiça sobre injustiça. E qual é a conexão do anticristo deste homem com Satanás? Nós lemos no versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder
e sinais e prodígios de mentira. Qual é a conexão do anticristo com Satanás? Pense da seguinte maneira: esse homem, que é como você e eu, de carne e osso, que vai nascer ou já nasceu nesse mundo, já está vivo talvez, ele personificará todo o mal. É como se ele tivesse sido gerado dentro do ventre de Satanás, e toda a imundícia, a maldade de Satanás vai estar como que nele. Percebeu a figura? Essa é a conexão a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A vinda do anticristo será acompanhada de acontecimentos tremendos, surpreendentes, cujo objetivo é iludir as multidões que estão em seu caminho para a perdição. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, fala sobre isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, isto é, a igreja de Sardes, ou melhor, de Filadélfia, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Cada uma dessas igrejas do Apocalipse representa um período da igreja na história. Deixa eu repetir isso. Cada uma dessas igrejas do Apocalipse representa a igreja de Cristo em um período da história. A igreja de Filadélfia representa a final. A igreja que estará viva no mundo quando o anticristo vier. E Cristo está dizendo que porque ela guardou a palavra da sua paciência, também eu guardarei da tentação que virá sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. A vinda do anticristo é isso. Ele fará sinais para iludir. Essa é a mentira que irá dominar e enganar as pessoas, que Filadélfia será protegida. Enganará as pessoas que já estão no caminho para a perdição. E essa é uma resposta a uma pergunta que me foi enviada. Os que perecem, eles perecem por quê? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, segundo a Tessalonicenses 2, de 10 a 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui está. Aqui está. É isso que nós vemos aqui. Bem, meus irmãos, os que perecem porque não acolheram o amor da verdade, os que não quiseram se arrepender. Entenda, eles nunca quiseram se arrepender, eles ouviram o evangelho, eles viraram as costas, eles taparam a voz da consciência a tal ponto que agora Deus envia uma operação grandiosa do erro para que eles não possam mais se arrepender. Eles não quiseram se arrepender, eles rejeitaram o evangelho, eles viraram as costas, pessoas batendo nas portas, abrindo a Bíblia, chamando para o culto, instando, urgindo. Não, 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 não. Agora Deus envia uma operação grandiosa do erro pelo anticristo para que não se arrependam mais. Não disse o Senhor que a volta de Cristo seria como nos dias de Noé? Por 100 anos Noé pregou, se arrependam, entra na arca. Não, não, comer, beber, passear. A porta fechou, estamos lá batendo na porta. Abre, abre, quero entrar. Quando começaram a sentir a gota caindo. Não se arrependem no período do Evangelho. Deus envia a operação do erro ao final do milênio, do período do Evangelho, para que não se arrependam mais. Ele solta o freio de mão das pessoas para que se entreguem aos seus excessos. Bem, a sua derrota é descrita no versículo 8b, segundo a Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O mero sopro da boca do Messias, a mera manifestação bastará para destruir o anticristo. Queridos, não haverá guerra entre Cristo e o anticristo. Satanás e Jesus e os crentes, e foguete, e tanque, nada. A Bíblia diz que o mero aparecimento de Cristo o expelirá como a luz espelha as trevas. Não há guerra, esse é o Deus eterno, o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, quem criou Lúcifer, quem criou o anjo de luz, que virou depois o demônio. Não há briga, não há dois iguais, aqui está Deus e aqui está uma criatura, aqui está o oleiro e aqui está um vaso. A manifestação, a aparição de Cristo irá exterminar por inteiro. Não vai haver combate, guerra, queda de braço, não. Então nós temos sinais simultâneos. Volte a Mateus 24, estamos correndo para o final, próximo do final.
do nosso estudo. Mateus 24, versículo 9, versículo 21 e versículo 29. Mateus 24, versículo de número 9. Estou falando sobre sinais simultâneos agora. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa é a tribulação, na apostasia. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Bem, qual é a relação entre todos os sinais antecedentes, destruição de Jerusalém, e os sinais simultâneos do final? Isso aqui. Mateus 24, 33 é a chave. Veja o versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Novamente, Cristo está respondendo nesse capítulo 24 de Mateus duas perguntas dos discípulos: quando o templo será destruído em Jerusalém e quando será o sinal do fim à sua vinda. Ele está dizendo, quando vocês verem esses pré-sinais antes da destruição de Jerusalém, saiba que a destruição está próxima, e quando vocês verem esse sinal final, os pés dos gentios, romanos cercando, chegou a destruição de Jerusalém. Ele aponta para o final dos tempos e dizem, quando vocês verem esses pré-sinais, período do Evangelho, milênio, apostasia grande, não imensa apostasia, imensa tribulação, manifestação desses sinais, fome, guerra, terremotos, catástrofe, pandemia, etc, etc, e a aparição do anticristo é o sinal. Em outras palavras, observe isso. Estamos correndo para o final. No final, quando Cristo voltar, rumores de guerra, terremoto, epidemia, fomes, tudo isso, irmãos, ocorrerá ao mesmo tempo. Veja o versículo 33 de novo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, pare aí, atenção agora. Quando num relance de olhar, numa mesma visão, vocês virem tudo junto, terremoto, guerra, rumores, epidemia, fome, então é o sinal de que Cristo está voltando. Marque isso aqui, nós vamos concluir. Sinais preliminares, o período do Evangelho chegando ao final, milênio, Satanás é solto, dentro desse período dele temos apostasia, que leva a grande tribulação, manifestação do anticristo. Mas, simultâneo a isso, esses sinais, terremoto, fome, pandemia, etc. Agora, pastor, peraí, sempre houve terremoto, sempre houve peste, pandemia, guerra, rumor de guerra, sim, mas na história tem havido uma guerra hoje, 10 anos outra guerra, 15 anos uma fome, 3 anos uma peste, um após o outro. Mas Cristo está dizendo, quando vocês virem isso aí tudo junto, num só olhar, quando virem todos esses sinais, quer dizer que no final, peste, terremoto, pandemia, muita gente morrendo de uma vez do avião, no afundando, no acidente no sul do Brasil, calamidade, guerra, rumores de guerra, China, Índia, quando tudo isso acontecer ao mesmo tempo, em grande intensidade, juntamente com apostasia, tribulação e manifestação de Cristo, tenho certeza que Cristo vai voltar naquele momento. Percebeu? Em outras palavras, no final, guerras, rumores, terremotos, epidemia, fomes ocorrerão ao mesmo tempo. E não só isso, irá ocorrer em conexão à grande tribulação. A apostasia começa a criar o terreno. Já está acontecendo, irmãos. Grande tribulação começa a acontecer contra a igreja, contra os crentes. O anticristo se manifesta e, junto com isso, o mundo está em ebulição. Terremoto, pandemia, guerra, etc, etc, etc. Esses são chamados sinais simultâneos. E eles serão muito mais intensos do que aqueles terremotos, pandemias, guerras da história anterior, porque Lucas fala sobre grandes terremotos, não apenas terremotos. Mateus fala sobre muitos falsos profetas. Será que nós não vivemos esse momento de muitos falsos profetas? Sempre houve alguns falsos profetas, mas agora, para todo lado que você olha, é falso profeta. Então os sinais intensificariam. Nós ouvimos terremoto o tempo todo, acabou de acontecer no México, na Turquia, o tempo todo, guerra está acontecendo agora. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial, uma disciplina do Senhor sobre o mundo.
A apostasia está acontecendo em larga escala, a tribulação já está começando a acontecer contra a perseguição da igreja, ela vai intensificar, os sinais vão intensificar, o anticristo se manifestará quando essas coisas estiverem ebulindo junto, Cristo vem. Serão muito mais intensos esses sinais. Então, quando esses sinais forem reconhecidos, não independentemente, um depois o outro, depois o outro, estão ao mesmo tempo acontecendo, a mensagem em conexão com a grande tribulação é essa, que os filhos de Deus, naquele momento, saberão por esses sinais que Cristo vai voltar a qualquer momento. É por isso que nós podemos saber quando Cristo irá voltar, embora não marcamos data. Ele nos deu o sinal. E nós devemos conhecer esse sinal. Qual é o grande sinal final, então? Concluímos aqui. Mateus 24, versículo 3. E estando assentados no monte, perguntaram, segunda parte, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, tribulação, sol se escurecerá, lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal, terceiro, maior, o sinal, não mais os preliminares, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, descendo da mesma maneira como ele subiu em Atos, não é? Capítulo 1. Bem, lembre-se, os discípulos pediram um sinal, não foi? Da vinda dele. O Senhor advertiu então que guerras, rumores, etc., não era o fim, mas o princípio das dores. Lucas 21:10 fala sobre o sinal da destruição de Jerusalém, o sinal dos tempos para Jerusalém. Preliminares, sinal final, pé dos gentios, Roma, destruindo, mesma coisa. Sinais preliminares do final, milênio, apostasia, tribulação, manifestação de Cristo. Sinais simultâneos borbulhando no mundo enquanto a apostasia, a tribulação está acontecendo e o anticristo conduzindo as coisas. Então, o sinal final. E qual será esse sinal final, então? Queridos, o versículo 29 a 30 nos diz que o sinal da vinda de Cristo é Ele próprio. A visão da aparição de Cristo, do Filho do Homem, em poder e glória, é provavelmente o sinal da vinda dele. Quando ele se manifestar no céu, nos ares, então nós sabemos que é o sinal. Por exemplo, lá em Marcos 13, 26 e Lucas 21, 27, esses evangelistas, ao falar sobre a vinda de Cristo, por fim, eles omitem a palavra sinal. Nos é dito apenas que então será visto o Filho do Homem vindo. Isso quer dizer que a vinda, a aparição dele é o sinal. Como assim? Nos parece que ele irá aparecer e algum tempo, não sei quanto tempo, alguns segundos, será dado para que todos o vejam. E então ele vem. Quando no meio dos sinais preliminares, grande apostasia, grande tribulação, sinais simultâneos, ebulição do planeta, nós vimos essas coisas acontecendo, Cristo vai aparecer a qualquer momento. Qual o sinal de que ele vai vir e descer? Ele aparece. Nós o vemos em poder, em grande glória, no seu trono. De repente ele vem. Não sei quanto tempo isso levará, alguns minutos, mas isso irá acontecer. Ele vem e de repente, num piscar de olhos, ressurreição, transformação. Talvez você se recorde do nosso estudo ali em Mairiporã sobre os sinais finais, volte a ouvir. Nós lidamos um pouco, barulho, som de trombeta, luz, chamando as pessoas talvez para fora das casas, para olhar, para ver algo que está acontecendo, um estrondo, um som de uma trombeta, uma grande luz. Mas não entrarei nesses detalhes. Deixe-me concluir aqui. Diante de tudo isso, qual é a atitude correta que nós devemos ter em relação à vinda de Cristo? A igreja de Laodiceia é descrita como uma igreja indiferente à vinda de Cristo. Sou rico, tenho tudo. O Senhor diverte, você é pobre, segue nu, se veste, se prepara, não seja complacente. A igreja de Tessalônica estava muito nervosa, Cristo vai voltar a qualquer momento. Tinha gente que não trabalhava, ficava bisbilhotando na casa dos outros, comendo no prato dos outros. Paulo, não vai ser assim não, meus irmãos, voltem ao trabalho. Primeiro tem que acontecer isso. Será que é o extremo complacência ou nervosismo em relação à vinda de Cristo? Não. A atitude correta é da igreja de Esmirna. Nem indiferença,
nem nervosismo. Atenta, vigilante, servindo ao Senhor. Por fim, o que nós devemos estar fazendo, se você estiver vivo antes da vinda de Cristo naquele momento, e eu pessoalmente creio que nós somos essa geração, não estou dando data, pessoalmente creio que Cristo está às portas, penso que será a nossa geração. O que você está fazendo ou deve estar fazendo no momento em que Cristo volta a este mundo? Apocalipse 16:15 fala sobre santificação. Eu leio: eis que venho como ladrão, de repente. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Você deve estar vigilante. Onde está a tua cabeça, meu irmão? Na tua carreira apenas? No trabalho daqui a 10 anos? Neste mundo, no entretenimento? Vigilante quanto aos sinais, quanto ao momento, entendendo os tempos. 1 Tessalonicenses 3:13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Cristo está voltando. Santificação de nossas vidas pessoais e santificação da igreja. Amor pela igreja, proteger a igreja, amá-la, santificá-la do mundo, separá-la do mundo. Cristo buscará ela como uma noiva santa. Proteger a igreja somos nós que lutamos por ela, protegemos ela, mantemos criadores de problemas fora, o mundanismo fora. Santificação da igreja que subirá, santificação das nossas vidas pessoais, limpo do mundo, limpo do mundanismo. Ele diz claramente: para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus, para a vinda de Cristo. E 1 Coríntios 15:58, servindo a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão, trabalho, não é vão no Senhor. Vigilante, não dormindo como os que dormem neste mundo, lazer, entretenimento, somente isso. Coisas legítimas desta vida, somente isso. Santificação da mente, do coração, do corpo, dos hábitos e santificação da igreja com todo vigor. Então, serviço, sacrifício, palavra que o vosso trabalho não é vão no Senhor, é o trabalho duro, suado, sangue, lama, como o trabalho de um boi. Kopos é o termo grego. É esse o trabalho que não é em vão. Bater o ponto na igreja não é trabalho, é em vão. Sondar meu coração, eu evangelizo, eu estou com o povo de Deus. Ser sério a respeito dessas coisas. Eu já nasci de novo, há sinal de que eu nasci de novo, que eu amo a Cristo, que eu amo almas, santidade, serviço com o povo de Deus, ou eu sou um mero religioso, que apostatarei e me tornarei um inimigo do povo de Deus. Eu não serei enganado, a Bíblia diz que o engano será tão grande que somente os eleitos serão preservados. E aquele tempo de tribulação será tão grande, será tão terrível, absurdo, que é necessário que para que todo mundo dos eleitos não morra fisicamente, Cristo encurte aquele tempo e volte. Os dias serão abreviados. Vigilância, meus irmãos, santificação, serviço ao Senhor. Quão diferente é a igreja de nossos dias desses padrões. Mundo, conversa fiada, lazer, quero ser como o mundo, quero ter esse mundo, minha família, meu dinheiro, meus problemas. Nada de serviço, nada de vigilância, quase nada de santificação. Será que nós vamos ser tomados de surpresa? Graças a Deus que não. Porque os verdadeiros crentes foram selados pelo Espírito, e mesmo agora, o selo deles é manifestado, uma vida com o povo de Deus, amor por alma, santificação. Que o Senhor abençoe esta palavra e aplique a nossa alma, imprima isso dentro de nós, nessa breve jornada, até o retorno de Cristo Jesus. Amém.